Recentemente, eu fui instado por um amigo atento às coisas da política cearense, preocupado com a nossa representação no Senado Federal, apontando-a como a causa de termos saído vencidos na votação do projeto de lei do marco regulatório para a produção do hidrogênio verde. O projeto foi aprovado na última quarta-feira, dia 3, na comissão especial do Senado, presidida pelo cearense senador Cid Gomes. A derrota imposta ao Ceará foi pelos senadores baianos, integrantes da mesma comissão especial ou não. O senador Otto Alencar, do senador da Bahia, foi o relator do projeto, que já havia sido aprovado na Câmara dos Deputados, mas para onde voltará por conta das mudanças impostas pelo baiano. Na verdade, já há algum tempo nós afirmamos aqui que essa representação cearense no Senado é a pior que já tivemos até aqui. Não se compara sequer com a comissão, com os 3 senadores que representaram o Ceará na Constituinte de 1988. Virgílio Távora, Mauro Benevides e Cid Saboia de Carvalho. Esses 3 senadores deram uma grande contribuição na atual Constituição da República em favor do Nordeste brasileiro. Sobretudo, Virgílio Távora, que tinha uma comissão, trabalhando com ele, de cearenses que defenderam Banco do Nordeste, Sudene, incentivos fiscais. Se fosse hoje, nós estaríamos, como diz o cidadão comum, frito com a representação de senadores que temos. O governador Elmano de Freitas, pelo que se tem notícia, vai ser muito questionado nos próximos dias por conta de denúncias de irregularidades graves na ETICE, empresa de tecnologia da informação do Ceará, em razão de alguns contratos feitos por essa empresa, chamados ou tidos como cabeludos, envolvendo muitos milhões de reais sem licitação. A questão já começou a chegar no Tribunal de Contas do Estado do Ceará e uma primeira decisão, ainda em caráter liminar, foi da conselheira Patrícia Saboia, suspendendo o curso da chamada tramóia. A oposição na Assembleia já tem alguns dados, segundo deputados, que mostram um quadro de podridão nas ações da ETICE, E-T-I-C-E. A oposição também promete denunciar alguns escândalos na área da CAGES, além do que poderá ser constatado na CPI da Câmara Municipal de Fortaleza, que, embora de recesso à Câmara, tem vereadores já reunindo documentos
documentos de, segundo eles, possíveis irregularidades, inclusive no município aqui vizinho da região metropolitana de Fortaleza, município de Aquiraz, terra do presidente da companhia, onde um tal Maguim emprega como prestador de serviço da CAGES até criança. Esse Maguim, dizem os políticos lá de Aquiraz, quer ser o candidato a vice-prefeito do atual prefeito Bruno Gonçalves, que é candidato à reeleição. O Maguim quer ser vereador e o mais votado para ser o próximo presidente da Câmara Municipal de Aquiraz. Ô povo ganancioso! O vereador de Fortaleza, Ronaldo Martins, uma das principais lideranças do Republicanos no Ceará, não tem saído da Assembleia nos últimos dias. Ele, o vereador Ronaldo Martins, quer o lugar de vice na chapa do candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão. Ele quer para o Republicanos, não é propriamente para ele. O presidente estadual do Republicanos, o empresário Chiquinho Feitosa, foi um dos principais apoiadores da eleição do governador Eumano de Freitas e do senador Camilo Santana. A ligação de Chiquinho com Eumano, Camilo e Evandro Leitão é muito forte. Dos partidos aliados com o governo, o que mais soma os republicanos em termos de voto e contribuição financeira para a campanha. Este partido, o Republicanos, é da Igreja Universal e, pelo menos aqui no Ceará, há uma fidelidade muito grande da Igreja ou dos fiéis com o pessoal que representa a Igreja no campo político. Ronaldo Martins foi o vereador mais votado em Fortaleza nas eleições de 2020. O deputado Queiroz Filho foi ontem à tribuna da Assembleia Legislativa Cearense protestar contra o aumento da conta da água a partir do próximo mês, em agosto, e cobra explicações da agência reguladora do Ceará, dizendo praticamente aquilo que havíamos comentado ontem aqui neste horário. Vamos ouvir o deputado. Aumento / reajuste da tarifa de água aqui da CAGES. E a gente queria fazer uma reflexão aqui, desde o ano de 2023, desde o início do ano de 2023, a gente vem verificando não só o reajuste, como uma revisão da tarifa, que agora, no último anúncio, que já vai valer para agosto, somando aí mais 8% de reajuste na tarifa de água. A gente acompanhou em janeiro de 2023 um reajuste de 3,5% na tarifa de água. Depois, em outubro de 2023, nós acompanhamos uma revisão tarifária, que também é um aumento na tarifa de água, esse 3 vezes maior do que a inflação à época, de 14,39%. E agora, em julho de 2024, a gente viu, por parte da agência regulamentadora aqui do estado do Ceará, um reajuste, autorização de um reajuste, revisão tarifária de 8%. Se a gente pegar só essa última revisão tarifária agora de julho, que vai valer já em agosto do próximo mês, isso pegando a inflação acumulada dos últimos 12 meses, que foi de 3,9%,
isso significa uma revisão, um reajuste tarifário 2 vezes maior do que a inflação acumulada. Ou seja, não está vindo de acordo como funciona, por exemplo, o reajuste ou como deveria funcionar para o reajuste dos servidores públicos, das contas públicas, com base na inflação. Só do ano de 2023, do início de 2023 até a presente data, 1 ano e 6 meses, a conta de água já está 25,94% mais cara, quase 26% mais cara. Eu até procurei aqui fazer uma continha simples, só para ilustrar, e com um valor hipotético de uma conta de R$ 100 que a pessoa tinha no ano de 2023. Com o reajuste de 3,5, essa conta foi para R$ 103,55. Já em outubro do ano passado, do ano de 2023, com mais um reajuste aí, uma revisão tarifária de 14,39. Esses 103 foram para 118,45. Agora, com o anúncio que foi apresentado em julho, já para valer em agosto, você vai sair de uma conta de R$ 118,45, com mais 8% dessa revisão, para 127,92. Um reajuste de quase 30% na tarifa de água agora para valer a partir de agosto de 2024, em apenas 1 ano e 6 meses do governo atual. Ao mesmo passo que foi apresentado tudo isso, da questão de uma PPP, no caso da ambiental, e a premissa, o objetivo inicial tinha realmente e tem realmente algo muito nobre, que é justamente a ampliação dos serviços de saneamento. Saneamento talvez seja uma das maiores deficiências em questões e que tem impacto em todas as questões, obviamente na saúde, mas também na educação, em todas as áreas, é a falta do saneamento básico aqui ainda tão presente no estado do Ceará, principalmente nas grandes cidades. Então, quando a gente viu esse anúncio de uma PPP, de uma parceria público-privada, para enfrentar esse problema, obviamente que a gente tem que celebrar. Agora, é importante também a gente ter como base quem está pagando efetivamente essa parceria público-privada. Porque geralmente é anunciado que uma empresa privada assume a prestação daqueles serviços, obviamente com uma contraprestação, ou seja, com um pagamento por parte do poder público, que deixa de fazer e entrega para a iniciativa privada fazer aquele serviço. Aí é que a gente levanta esse questionamento, inclusive seria que a gente vai fazer ainda hoje um requerimento à agência reguladora aqui do estado do Ceará, a ACE, até para informar como está acontecendo o pagamento dessa PPP. O que é que eu quero dizer com isso e não estou acusando, eu só quero estas informações para que a gente possa compreender se essas reajustes / revisões tarifárias acima dos percentuais da inflação, no caso de quase 3 vezes maior desde janeiro de 2023 até os dias atuais, se isso é que vai realmente custear e vai pagar o investimento da PPP, da Ambiental Ceará. Para que o próprio consumidor, para que a própria população possa saber o que esperar da sua conta de água aqui no estado do Ceará. Bom, geralmente as PPPs, as parcerias público-privadas, é exatamente o governo cede à iniciativa privada a exploração de um determinado serviço. A iniciativa privada, a empresa, faz os investimentos, todos os investimentos para explorar aquele serviço. No caso aí, a empresa teria que fazer a usina de dessalinização, ela poderá fazer a usina de dessalinização com o capital dela. E o governo, então, dá uma concessão de tantos anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, para que essa empresa explore o serviço e, é evidente, tire o dinheiro que ela investiu e obtenha o lucro daquele capital que foi empregado.
A PPP é exatamente isso. Não o governo dá o dinheiro para uma empresa fazer um serviço e depois explorar esse mesmo serviço. Aí é um lava, né? Bom, o Tribunal de Contas do Estado vai apresentar o seu parecer sobre as contas do governo Elmano, o primeiro ano do governo, no caso, relativas ao ano passado, 2023. O governador respondeu a alguns questionamentos do relator, conselheiro Valdomiro Távora. Neste ano, o Tribunal de Contas do Estado, depois de aprovado o parecer do relator, vai publicar 2 resumos desse relatório para permitir que todos os cearenses tenham facilidade de ler o documento que, depois de aprovado pelos conselheiros, será encaminhado para a Assembleia Legislativa, a fim de que os deputados julguem as contas do governador. O Tribunal de Contas não tem competência para julgar as contas de governo, que são as contas do governador. São as contas gerais da administração. Quem faz esse julgamento, que é um julgamento político, é o Poder Legislativo. Ele faz em relação às contas do governador, faz em relação às contas do prefeito e faz em relação às contas do presidente da República. Os conselheiros, o tribunal, julga as contas de gestão, que são as contas de responsabilidade de cada uma das secretarias do município, do estado ou dos ministérios. Portanto, essa novidade, que é muito boa, realmente expande a transparência, porque o relatório, ao fim, acaba sendo muito técnico, consequentemente, difícil de percepção pelo cidadão comum. A propósito, o Tribunal de Contas do Estado, já utilizando as vantagens da inteligência artificial, está preparando um meio de facilitar o acesso de todos aos portais de transparência. Nós já dissemos aqui, em várias oportunidades, que nós temos realmente muitas informações das administrações públicas. Estão lá nos portais da transparência, mas é de difícil acesso. E mais difícil ainda você mergulhar dentro da transparência. O deputado Antônio Henrique, ontem, na Assembleia Legislativa Cearense, denunciou a má atenção dispensada pelo Hospital Geral de Fortaleza. Vamos ouvi-lo. Usuários e trabalhadores denunciam superlotação e cancelamento de cirurgias no HGF. Paciente no chão. Essa é a reportagem do Diário do Nordeste. E para quem tem um parente, um familiar, em busca de um tratamento e vai ao hospital e depois de uma consulta, acredito que não estão voltando, a consulta deve estar acontecendo, a emergência, e esse paciente fazer um acompanhamento e um tratamento, e ele é internado, e ele fica no chão, isso é desumano. Isso é desumano. Mas é isso que está acontecendo. E aqui, o problema, essa situação, ela vai além dos pacientes. Os próprios profissionais estão denunciando e estão reclamando, porque acredito que eles não gostariam de estar daquela forma, fazendo aquele trabalho.
Nós temos aqui vários relatos, e um deles aqui é de uma neta de um paciente. Ela disse que o seu avô chegou no hospital e ficou lá em uma cadeira por algumas horas. Depois, conseguiram uma poltrona e, por fim, colocaram ele em uma maca, encostado na porta do banheiro. Se fosse um familiar seu, um familiar meu, que tivesse nessa situação, uma cirurgia que estava marcada, depois foi remarcada, depois remarcada mais uma vez, depois outra vez, e sempre cancelando essa cirurgia. E a doença, com certeza, vai se agravando. A doença, com certeza, vai chegando a um estágio que, se não cuidar, não terá mais jeito. Principalmente quando essa doença aqui, no caso, é um CA, porque aqui está falando da clínica oncológica. Eu lamento muito a situação dessas pessoas, dessas famílias que estão em busca de ajuda, estão em busca de uma saúde de qualidade. Mas, para quem está no governo, diz que está tudo muito bem, obrigado, porque a fila de cirurgia está andando. E não é isso que nós estamos vendo. Não é essa a realidade que nós estamos... Bom, em a parte a este pronunciamento do deputado Antônio Henrique, o deputado Sargento Reginauro aproveitou para fazer as suas críticas ao governo do Estado, concluindo, afirmando que o governador está falhando em todos os setores da administração. Vamos ouvi-lo. Essa matéria sobre a questão do HGF. Ano passado, Vossa Excelência, mais os deputados da oposição, deputado Alcides está aqui, deputado Queiroz, deputada Silvana, visitamos o HGF já para atender a uma denúncia da população pela superlotação e de estar mandando gente de volta para casa. A emergência do HGF tinha sido fechada naquele dia e no mesmo dia foi reaberta. Agora, eu queria só fazer uma reflexão rápida. Oi, querido. Onde é que esse governo está acertando, pelo amor de Deus? O maior hospital do estado de Ceará nesse caos. O Hospital do Coração com problemas graves também, mandando gente para casa. Aí nós temos a segurança pública, acabei de dizer o cenário que nós temos da segurança pública. Semana passada, matéria da imprensa, o Ceará com praticamente metade da população na linha da pobreza para a linha de miséria. Meu Deus, essa é a gestão do Ceará 3 vezes mais forte? É só isso que, de fato, a população vai receber de um político, de um governo que foi eleito em primeiro turno com maioria esmagadora de votos, prometendo esse Ceará mais forte. Aí a população não tem segurança, não tem saúde, continua na miséria, sem perspectiva de progresso, servidores públicos com um salário que sequer, o reajuste que sequer recompôs a inflação, e agora, depois de um ano onde a tarifa de água aumentou 3 vezes, deputado Lucinildo, agora mais 8% para a conta. Onde é que vai parar a situação do cidadão cearense? Olha que nós temos mais 2 anos e meio. Apertem os cintos, porque essa tragédia, e eu vou dizer, era uma tragédia anunciada. Era 8 anos de um governo do PT, onde o governador deixou o Estado com uma crise de segurança, uma crise de saúde e uma crise social com metade da população na pobreza e extrema pobreza. Nada mudou. E parece que não vai mudar. Bom, a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado
aberta com a morte do conselheiro Alexandre Figueiredo, só será preenchida após as eleições municipais em Fortaleza. Nós já havíamos afirmado isso. Portanto, no início do mês de novembro. Ontem, um advogado foi ao Tribunal de Justiça do Ceará para impedir que a Assembleia Legislativa indique um conselheiro para o TCE que não seja um dos conselheiros que estão à disposição desde o fechamento das portas do Tribunal de Contas dos Municípios em 2017. Naquela época, ficaram em disponibilidade os conselheiros Domingos Aguiar Filho, Manuel Veras, Ernesto Saboia, Marcelo Feitosa, Chico Aguiar, Hélio Parente e Pedro Ângelo. Desculpa. Destes, só Manuel Veras ainda poderia voltar ao tribunal, pois ele foi indicado à época para o TCM em vaga que era da Assembleia Legislativa. E ainda tem idade, como estabelece a Constituição Federal e Estadual, para assumir o cargo em um tribunal. Os demais, todos estão com algum impedimento. Chico Aguiar já passou da idade limite, inclusive já está aposentado. Marcelo Feitosa, idem. Pedro Ângelo, também. Domingos Aguiar Filho é político. Ernesto Saboia já está no TCE, não por conta da disponibilidade, mas porque foi aberta uma vaga de conselheiro e a Assembleia o indicou para essa vaga. Hélio Parente renunciou ao cargo. Portanto, só Manuel Veras estaria livre. A vaga é da Assembleia. A Assembleia indica quem ela bem entender, desde que atenda os requisitos mínimos estabelecidos pelas Constituições do Estado e da República. Portanto, essa ação não resultará em absolutamente nada. Sem dúvida, algum desembargador que for designado relator vai mandar arquivá-la. A Assembleia não está obrigada a indicar nenhum conselheiro que esteja em disponibilidade. Até porque, quando o Tribunal de Contas do município foi extinto, não ficou estabelecido que os conselheiros em disponibilidade teriam que ser aproveitados na primeira oportunidade que houvesse. Com esta observação, nós estamos encerrando a nossa participação no primeiro bloco de notícias da manhã de hoje, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já já teremos novas informações. Obrigado.